Boa tarde. Falem, por favor, do Partido Missão. Do quê? Do Partido Missão, Gabriel. Do MBL. Que é isso? Tá. Cara, assim, eu sou um democrata, então todas as ideias de aglutinação partidária têm o seu lugar, uma vez que, né, o Brasil é um país de acordo com o partido, com a sua Constituição, permite essa criação. Então, nós temos mais de 100 partidos em processo de criação no Brasil hoje. É um processo muito difícil, né, que tem que se colher assinaturas em tudo quanto é lugar, e se essas assinaturas já tem gente filiada, não consegue e tal. E podemos conectar isso com a eleição de prefeito lá em Nova York. Você veja que o candidato que despontou, né, como um fenômeno recentemente, ele só foi possível por duas questões, né? Um processo de vida partidária existente, né? Os democratas passaram por um processo longo de prévias, de participação, de um modelo eleitoral em que o eleitor escolhe por ranqueamento, ele teve a oportunidade de falar tudo que ele quis, aí ele foi escolhido. O Eric Adams, que era democrata, pôde sair e vai disputar como independente. Ainda tem partidos menores. Na Argentina você pode ter partidos municipais e tal. Então, quem sou eu para limitar o desejo de uma pessoa de participar do poder de uma democracia? Quanto menos barreiras existirem para uma pessoa disputar um cargo, melhor. Tanto que eu sou um defensor árduo das candidaturas independentes, né? Eu acho que as pessoas poderiam, inclusive, ser candidatas sem ter um partido de filiação, sobretudo no nível municipal, para vereador, para prefeito. Você imagine uma senhora que quer melhorar as condições de educação lá em Sabinópolis de Minas, e ela vai ter que escolher um partido para se filiar, e é um partido que vai ter uma oligarquia partidária com comando lá em Brasília, que vai... Então, assim, quanto mais partidos nesse sentido, melhor. O grande problema do sistema partidário brasileiro é outro. É que é uma democracia que permite o multipartidarismo, mas no âmbito interno dessas agremiações partidárias não há democracia. O que faz a gente depender de um oligopartidarismo, em que internamente os partidos carecem de muita democracia. Eu entendo que esse partido que vai surgindo, ele está totalmente atrelado ao movimento MBL, que você conhece, que eu conheço, e que tem um núcleo de comando muito claro, né? E que, assim como o bolsonarismo ele é maior do que o PL. O bolsonarismo é uma espécie de partido digital bolsonarista incorporado no Partido Liberal, e tem um chefe no comando, que é o Valdemar da Costa Neto, que se ancora na popularidade dessa força digital para extrair dela uma seiva partidária que conduz para ali mais recurso partidário em termos de televisão. O MBL é uma estrutura digitalizada com um comando central muito claro, né? Você conhece a turma que comanda lá, eu conheço também, e que tem, no âmbito do território, um conjunto de clusters que vai se somando a esse comando central para replicar suas mensagens. Certamente vão disputar cargos de vereador, de deputado, muito parecido como o Partido Novo, que surgiu, que também tem um comando central muito claro, e que foi criando, através de uma estrutura partidária, a sua participação na população. Então, assim, Pedro, eu não vejo isso como um problema. Acho que todo mundo que quer disputar... Democracia não é regime de maioria, é regime de qualquer um. Então, quanto mais possibilidade das pessoas disputarem o poder, melhor. E se o partido for democrático internamente, tiver um programa claro, vai ajudar mais do que atrapalhar nesse confuso cenário brasileiro partidário que a gente tem. Gabriel, vou te dispensar então, para ninguém brigar comigo, porque eu te prendi por tempo demais. Eu quero ouvir o Magno, eu tenho 3 minutos aqui antes de começar o programa lá. Vai, Magno. Eu concordo com o Gabriel. Na verdade, as pessoas poderiam passar por todos os canais de TV, rádio, internet, e que raramente encontrariam duas pessoas dizendo que tudo bem a gente ter outros partidos no Brasil. Que, inclusive, poderíamos ter candidaturas sem nenhum partido, né? As candidaturas independentes poderiam acontecer no Brasil. A gente já teve o Gabriel arguindo em favor das candidaturas independentes, inclusive no Supremo.
Eu sou muito simpático ao modelo alemão de partidos políticos, que é um modelo que abre a possibilidade de termos novos e muitos partidos políticos, mas que tem um piso para você acessar, por exemplo, o Parlamento Federal. Você tem que ter um percentual X de votos na sociedade, você tem que ter um número X de cadeiras. Mas se nós quiséssemos... A gente está começando aí por esse caminho, né? O problema é que a nossa barreira de entrada é muito alta ainda, né? Você conseguir coletar 500 mil ou mais assinaturas certificadas é uma barreira muito alta e custa muito dinheiro. Eu gostaria que grupos de pessoas pudessem competir nas eleições como um partido político com uma barreira mais baixa. A barreira de entrada hoje é muito alta e é por isso que a gente acaba nessa oligarquia que o Gabriel se referiu. Quer dizer, seria muito fácil você criar um partido político, mas você teria uma dificuldade grande porque você teria realmente a necessidade de comprovar representatividade através do voto para alcançar um parlamento federal, um parlamento... Se você quer entrar no parlamento federal, você precisa ter uma representatividade grande. Ou se você deseja receber um fundo 5% partidário... dos votos nacionalmente. 5%, 3%. Você pode colocar um piso que o partido precisa ultrapassar. Mas para se organizar e para disputar a eleição, eu acho que isso poderia ser aberto. Você organiza... Na Argentina tem partido municipal. Na Argentina você tem partido municipal. A pena que nós entramos nesse debate só agora e realmente eu vou ter que sair. Mas a minha última contribuição nesse negócio tem o partido corintiano sendo montado, Pedro. Assim, tem mais de... Se você olhar a lista dos partidos que estão sendo montados lá com pedidos, né? Eu já estudei isso. É a lista de assinatura, mais o estatuto. Tal. Tem 100 ali, tem mais de 100 informação no TSE. E tudo bem, nos Estados Unidos, para quem não sabe, tem muito mais do que a gente. A quantidade de partidos que existem nos Estados Unidos não é só o democrata e o republicano. O que acontece é a concentração, né, de disputa, de candidatos e tal nisso. E ainda assim os Estados Unidos também permite a candidatura independente, Reino Unido permite candidatura independente, Alemanha permite candidatura, França permite candidatura independente. O grande problema nesse assunto não é a quantidade de partido, é o funcionamento dele internamente. E eu li recentemente, até falei disso lá no nosso grupo, esse livro, é o livro Abundância. Você já leu, Magno? Já li. É fabuloso, né? É fabuloso essa coisa. Eu queria adotar um pouco desse raciocínio para o mundo político. O que a gente tem hoje na nossa disputa, para a gente ser ainda mais profundo nesse assunto, é assim, não tem tanta gente querendo disputar um cargo político no Brasil hoje. Não tem. Se você olhar assim, por exemplo, vou pegar Belo Horizonte, que eu conheço bem, tem 41 cadeiras de vereador e disputaram 800 candidatos a vereador na última eleição. Mais de 600 desses 800, Magno e Pedro, são candidatos de mentira. Não são candidatos de verdade. É por conta do modelo partidário proporcional, que você tem que fazer uma longa chapa para eleger alguns, que você cria essa quantidade de gente. Na verdade, nós precisamos entender assim, como trabalhar a abundância e não a escassez no sistema político brasileiro. Se a gente permitir um modelo em que haja mais possibilidade, quem queira ajudar, colaborar, participar, ser mandatário. O que a gente tem hoje no Brasil é o modelo da escassez. São alguns cargos, uma parcela querendo disputar e é um risca-faca no escuro, muito violento. E isso vai gerando muitos problemas no sistema partidário, de financiamento e tal. Mas realmente vou ter que esse tema me apaixona profundamente. Beijo para vocês, boa tarde. Magno, P. Luiz, a gente se vê na terça que vem. Até semana que vem, Gabriel. Valeu, Gabriel. E para completar, Pedro, acho que a gente poderia ter um funil partidário que fosse mais aberto na base, então mais pessoas podendo se organizar para montar partidos e deixar com que a evolução desses partidos ou não determine a permanência ou não desse partido. Então a gente monta aqui o nosso partido do meio, a gente disputa uma eleição, ninguém votou na gente, tudo bem, não há apoio social para as nossas ideias. Mas a gente só melhora as instituições, como acho que a gente só melhora os produtos das empresas brasileiras, com competição. O que aconteceu foi, nós tivemos um período em que era muito fácil criar um partido, e aí, de repente, nós fechamos a porta, quem estava dentro, estava dentro, quem estava fora, estava fora, quem estava dentro já tem os seus partidos, os partidos brasileiros têm donos, obtiveram uma soma de dinheiro crescente,
hoje em dia maior do que jamais estiveram, poder também crescente, e fecharam a porta. Então, eu gosto da criação de novos partidos, acho que a democracia interna é importante, mas mais do que isso, inclusive, eu acho que é importante a gente manter um ambiente competitivo entre os partidos para que eles possam melhorar, se tornarem mais atraentes para as pessoas, para que os partidos não precisem ir atrás de quem não quer ser candidato, só para cumprir o número de candidaturas que precisam, e que os eleitores tenham mais opções na hora de votar. Então, eu não vejo problema com novos partidos, não. Oscar Fairgutz diz aqui que é um ótimo tema para um outro Central Meio, que ele quer ver um programa inteiro sobre isso. Eu acho ótimo também. Nós não estamos conversando sobre Israel e Palestina. Nos dividimos em grupos, cada um do seu lado, xingando o outro. Pois é sempre assim nas redes sociais. Usamos palavras fortes, tratamos o lado do qual não gostamos com a pior gente que existe. Às vezes fazemos parecer que esse conflito nasceu no 7 de outubro de 2023, ou em 1967, ou mesmo em 1948, e é muito mais antigo do que isso. Eu tive por 10 dias em Israel em fevereiro desse ano. Conversei com políticos árabes e judeus, ativistas árabes e judeus, com gente nas ruas. Fui do norte ao sul do país. Ao voltar para o Brasil, mergulhei nos livros. O resultado desse trabalho ficou pronto agora. No próximo dia 10 de julho, estreiam no streaming do Meio 3 episódios especiais do Ponto de Partida da série. Tá lá a história e também a política. No todo, no conjunto, os 3 filmes são um clamor pela paz, uma defesa da solução de 2 estados, um para cada povo. Não há outra solução que não essa. Você quer entender o que acontece naquele canto do mundo numa versão sem heróis ou vilões? Assina o Meio Premium, baixa nosso app. No dia 10, na sua televisão, no seu celular, tablet ou computador, vai estar lá.